Som, 1, 2, som. Ah, tá pensando que eu tô testando o microfone? Tá pensando que eu sou o tio da quinta série que tá aqui testando o microfone antes da sua apresentação de dança para você passar a maior vergonha aqui na escola, para toda a sua família ver você dançando? É? Não, sou eu não. Sou eu, professor Gabriel Rocha, redação, use cursos. E hoje você que tá aí do outro lado vai aprender comigo, só aqui, como é que você chega naquele momento tão difícil chamado tese, só que por um outro caminho, por um caminho menos óbvio, por um caminho que poucos conhecem, mas esse é o caminho da luz. Como a Chapeuzinho Vermelho, você vai ter dois caminhos. Seja esperto e não escolha o caminho do lobo mau, ok? Vamos embora. Esse aqui é o nosso material teórico de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula. A pré-aula que serve para vocês terem embasamento teórico para a hora da aula. Eu não cansar a minha voz e precisar ficar bebendo 2 litros de água só em 2 horas e meia de aula, né? Então, ajudem o tio ajudará vocês. É assim que a vida vive. Me ajuda a te ajudar. Tá bom? Gente, presta atenção, tá? Ó, vamos começar aqui com o nosso material. Deixa eu aproximar um pouquinho, porque eu sei que do outro lado, né, o exame de vista está atrasado e a gente vai ter que dar uma aproximada aqui, tá? Primeiro ponto, beleza? Como descobrir a tese pela conclusão. Hoje a gente está trabalhando essa pré-aula que eu estou gravando. Ela é a semana número 1 da família Moreno, nossa unidade Moreno, mas você de qualquer unidade pode estar assistindo essa pré-aula em algum momento da linha do tempo, né? E a aula será no dia 19 de novembro de 2023. No caso, dia 20. Precisa até trocar, certo? Mas vamos lá. Gente, título já está debatido com vocês, como descobrir a tese pela conclusão. Lembrando que aqui eu não vou me aprofundar demais no material teórico, e sim dar embasamento teórico sobre redação. Esse material a gente vai deixar firmemente para ser completado na hora da aula, tá bom? Então, tópicos e objetivos de aula que a gente vai ter a priori serão as estruturas da redação na parte de conclusão, principalmente, aprender os agentes e os culpados da redação. Como é que a gente entende a coesão, a coerência que precisa ter no meu texto? E isso a gente vai entender nesse terceiro aí, que é ligar as partes soltas na conclusão. 4. Aprender como chegar a uma tese com os elementos de solução. E o último, aprender as competências. Claro que não necessariamente a gente vai seguir essa ordem, tá? As ordens podem mudar. Contudo, esses são um dos objetivos da nossa aula. O objetivo principal, ser feliz, como sempre, né? Claro que não, pelo amor de Deus. Isso aqui é redação, é loucura. Então vamos lá, gente. O que seria essa estrutura? Vamos tentar pensar fora da caixinha, tá? Vamos esquecer por um minutinho, nesse momento maravilhoso, que nós não estamos falando sobre o texto mais importante da sua vida, que vai aprovar ou desaprovar você na universidade, vai fazer você sair de um aluno para um desempregado. Vamos pensar que isso não existe, tá certo? Vamos pensar que a gente está falando aqui sobre um texto normal, sobre um livro. Olha aí, vocês são escritores agora e tem que fazer um livro. Coisa linda, hein? Todos escritores, né? Vão para a Bienal do Livro, tudo mais. Então, vamos pensar que a gente está falando sobre um texto. Esse texto, independente do gênero dele, ele vai precisar ter uma estrutura para fazer sentido, tá? E essa estrutura, nesse tipo de texto que a gente vai escrever no dia do Enem, ela precisa, né? A estrutura ela precisa estar fixa por várias motivações. Uma dessas motivações é porque o teu corretor, o teu leitor, melhor dizendo assim, ele vai olhar de cara para a tua estrutura e ele já vai ter uma primeira impressão, né? Aquela questão organizacional, né? Chega a pessoa no seu quarto, como é que está o seu quarto? Seu quarto está todo bagunçado, está todo virado, o que é que a pessoa vai imaginar de você? Você é uma pessoa, né? Não cuidadosa, no mínimo vai se imaginar isso. E a mesma coisa para a sua redação. Então a primeira impressão é muito valiosa quando a gente se fala de estrutura. E quando o teu leitor começar a ler esse texto, ele também vai se deparar com algumas estruturações corretas que, obviamente, a partir daí vão te pontuar, tá? Então, o objetivo é estruturar a nossa redação. Estruturar é escrever as frases de maneira correta com os objetivos de cada
período, né? Cada período necessita de alguma coisa, você dá o que aquele período ele está pedindo a você, certo? E aí eu falei sobre pontuação. É isso aí. A gente acha que redação era uma vez, mas não. É só mais uma gamificação do Enem para pontuar você ou despontuar você, tá? E aí a gente fala sobre de onde é que surge essa ideia de pontuação, né? Esse é mais bonito, esse é mais feio, tem letra bonita, tem letra feia. Como é que é isso? Né? Muita gente, ai meu Deus, eu vou tirar 0 na redação porque a minha letra é feia. Contanto que a sua letra não seja um garrancho, seja aceitável, né? Contanto que não seja aquela letra, né, que é aquela letra de médico, né, que a gente não entende porcaria nenhuma e que só entende é o farmacêutico. Então, contanto que não seja esse tipo de letra, seja uma letra legível, vai se entender, tá? Então, relaxa com isso aí. O que importa são as competências, e essas competências a gente vai trabalhar elas principalmente dentro de sala de aula, onde a gente vai completar com esse material teórico, mas a gente tem 5 competências para a correção da redação do Enem. Primeira coisa que eu tenho que falar antes da competência é, gente, a prova de vocês é corrigida por um ser humano, e cada ser humano pode ter um jeito diferentinho de corrigir, apesar de ter uma regra, né? Toda regra acaba tendo uma exceção, isso às vezes complica sua situação, mas em geral é assim que funciona. Então a gente tem 5 competências que vão servir de base para o teu leitor dizer, esse texto vale de 800 para cima, 900 para cima, esse texto vale 1000, esse texto vale 700, 600, 400 ou para baixo, né? Vai que. Então, essas competências, cada uma delas vai ter uma singularidade maravilhosa. Mas eu gosto de deixar as coisas mais simplificadas para vocês, porque eu sei que o dia a dia é complicado. E simplificando essas competências, a gente vai ter a competência número 1, falando principalmente sobre as noções gramaticais da sua redação. Norma culta, acentuação, pontuação, a utilização de alguns artifícios gramaticais. A competência número 2, ela fala muita coisa. Ela vai trabalhar se você cumpriu com o tipo textual pedido, ou seja, dissertativo, argumentativo, por exemplo, né? Ela vai falar também sobre a questão da sua tese, ela vai falar também sobre a questão das suas áreas de conhecimento. Só que aí, a gente costuma definir, para você aluno, aluna do USE que está aí do outro lado, é que vocês já têm noção do gênero textual pedido e geralmente vocês não fogem dessa lógica. Então, vamos entender que a competência 2, ela tem vários âmbitos, tá? Beleza, Gabriel, vários âmbitos. Mas qual é o âmbito principal? A área de conhecimento. As áreas de conhecimento que você colocar na sua redação vão servir de embasamento para o teu leitor dizer se a competência 2 é boa ou não é. A competência 3, ela vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V da competência número 2. Nesse sentido, ela meio que repete a nota da competência número 2 e tira alguns pontos se você não cumpre alguns tipos de regras, como fechamento no desenvolvimento, como colocação de tese, como problema solucionável, como a organização estrutural dos seus parágrafos e do seu desenvolvimento, e por aí vai. Competência número 4 vai falar sobre o tema central, conectivos, né? Já parou para pensar? Conectar, né? O que isso tem a ver com a sua redação e por que é tão importante, tá? Deixa eu parar essa parte que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, tá? Fechando a C5, competência número 5, a melhor de todas as competências, a mais importante de todas as competências, né? Por que será a mais importante de todas as competências, meu povo? Bem, a competência número 5, ela fala praticamente apenas de um parágrafo só, que é a sua conclusão. Então, por isso que eu chamo a atenção para o planejamento, para a noção do escritor, que é você aí do outro lado, ela ser voltada também para a sua conclusão. Se eu tenho uma tese, eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. Se essa solução não for solucionável, não for criativa, não se conectar com o meu tema e com o meu problema, ela não é boa. Eu vou perder a competência número 5, uma das competências mais importantes pra gente. Se, pra mim, dando opinião, jogando a geral pra você,
a competência mais importante da sua redação, certo? Então, fechando essa parte aqui, eu falei para vocês sobre a questão da gente entender essa parada de conectivos, né? Então, bem crazy, né? O que diz pra gente se o gênero dissertativo argumentativo tá rolando, tá dando certo? Então, um deles está principalmente nos desenvolvimentos, que é o argumentativo. O que seria argumentar? Já parou para pensar o que seria argumentar? Então, a argumentação ela vai ter sentido com a problematização dos fatos, certo? Então, eu costumo comparar muito com... É uma parada de júri, advogado de defesa, advogado de acusação, a problemática em questão e toda a problematização, apresentação de fatos, etc., que vão tomando partido nessa lógica que eu utilizo. Mas a problematização, ela acontece tanto na introdução, quanto principalmente nos desenvolvimentos, né? E o que seria esse danado dessa dissertação? Então, se não sabe, já costumem a ter, como estudantes de pré-vestibular, como estudantes que estão agora adentrando no terceiro ano, ou que já estão no terceiro ano, ou no primeiro ano, ou que já acabaram a escola, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida de vocês, mas costumem a não pararem na mediocridade do conhecimento. Não sabe um termo? Vai lá e procura, beleza? Não fica utilizando a internet aí para ficar só vendo o vídeo do Lucas Neto na Nutella, tá bom? Então, gente, dissertação, já procura no teu Google aí, quais são os sinônimos disso aí, tá? Se quiser, bota um comentário já aqui para ver se você já vai acertar o que é dissertação, tá? Mas, em tese, para a nossa redação do Enem, a dissertação vai ter sentido com a conexão. Isso. Então, a competência número 4, ela é totalmente voltada à dissertação, à conexão dos seus períodos, tá bom? A conexão dos seus períodos. Beleza? Então, definimos alguns pontos importantes aqui, passamos pelas competências, certo? Agora, vamos entender um pouquinho sobre os parágrafos, não, hein? Períodos. E aí você pergunta, oxe, como assim? Não, esse cara é maluco, esse cara é doente mental. Por quê? Porque esse cara tá me ensinando, dizendo que não é para eu estudar pelos parágrafos. Mas como assim? Eu aprendi que era a introdução, eu vou introduzir. No desenvolvimento, eu vou desenvolver. E na conclusão, o mais diferente de todos, eu vou concluir. Então é por isso que você não vai aprender por parágrafos, ok? Porque o óbvio não é necessário ser dito novamente. Se a gente vai aprender, pessoal, por períodos, e aí você já pode me perguntar o que é um período. Beleza? Gente, primeira coisa, eu tenho aqui, vou dar um exemplo para vocês, certo? Vê como eu sou legal dando exemplo pra caramba pra vocês aqui. Primeiro exemplo, se eu digo assim pra vocês: olá, bom dia. Isso é uma frase? Beleza, isso é uma frase, certo? Uma frase, que linda frase, não é mesmo? Olá, bom dia, uma frase. Agora eu digo assim: olá, bom dia, como você está? Isso é uma frase? Sim, isso também é uma frase. Agora tem um acréscimo aí nessa frase, né? Como você está. Está é o quê? Está é um verbo. Ótimo. Então aí eu saio, a frase evolui, que nem um Pokémon, sabe? A frase ela evolui e deixa só de ser uma simples e ingênua frase para ser uma oração. Beleza? Esta oração, por sua vez, ela tende também a evoluir. E nessa evolução, ela pode se juntar com outras orações para formar o que a gente chama de período, um conjunto de orações, frases que possuem mais de um verbo. E por isso que a gente chama essas frases da redação de períodos, né? Porque não são frases simples, são frases que geralmente têm mais de um verbo, são frases complexas que vão ter ali de uma linha a uma linha e meia, a duas linhas e meias de algum momento da sua redação, tá bom? E esses aqui são os períodos da nossa redaçãozinha maravilhosa do Enem. 10 beautiful períodos. Maravilhosos. Se vocês entendem todos esses períodos, o que eles querem falar em cada um e quais os objetivos deles e o que colocar, acabou. Não tem mais. Zerou a vida, foi-se embora, montou um escritório na beira da praia de Boa Viagem, começou a trabalhar lá porque
matou de verdade a redação. Tá? Então, primeiro grande ponto, primeiro período, impactar o seu leitor, não esqueça disso. São 3 períodos na nossa introdução, tá? Impactar o leitor, associação ao tema e teses. A gente vai conversar, obviamente, sobre isso presencial e a gente vai definir o nome de cada um. Mas entenda que o primeiro período tem a função de impactar o seu leitor. Então, se você está fazendo um livro e você precisa fazer uma capa massa demais, você quer fazer o seu leitor se identificar com aquilo ali. Até comento com alguns alunos que a jogada da comédia, né, o comediante, ele trabalha não só com humor, mas com a identificação para com o seu ouvinte, seu telespectador. Então vocês precisam entender o que é que o seu telespectador, naquela redação, ele gostaria de perceber, ele gostaria de ler, ele gostaria, né, de se envolver. E para isso, eu preciso impactar ele, fazendo com que o meu texto se aproxime da realidade dele, tá? A associação ao tema é basicamente um período Ctrl+C, Ctrl+V do seu tema, e as 2 teses, que é um dos nossos objetivos dessa aula, entender como eu consigo formar as teses com outro período que está lá embaixo na conclusão. Então, beleza, finalizamos os 3 primeiros períodos aqui, que são referentes à sua introdução. Vamos agora para 4 períodos que são referentes ao seu desenvolvimento. O primeiro deles é a apresentação do assunto tratado. A gente conhece esse período também como tópico frasal, tá bom? O que ele é em si? É a colocação do seu tema, a apresentação novamente do seu tema e da sua tese. Bem, a tese, gente, são problemas que você vai discutir em um desenvolvimento e no outro desenvolvimento, né? São 2 desenvolvimentos, isso aí vocês já estão ligados, né? E em cada desenvolvimento eu vou falar sobre algo diferente. Eu preciso, obviamente, quando chegar no meu desenvolvimento, dizer logo de cara o que é que eu vou falar. Né? Então, a apresentação tanto do sinônimo da sua tese quanto do sinônimo do seu tema são essenciais serem colocados aí. Só cuidado para não se alongar demais. Não é necessário passar de 1h30 a 2 nesse período, tá? Segundo período do desenvolvimento é a sua área de conhecimento embasadora. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: a área de conhecimento, vocês já estão ligados o que é, porque já escutaram falar na aula ou em algum lugar da vida de vocês. Mas embasadora é que fica complicado, né? Então, o que é esse significado de embasadora? Abaixo eu vou ter o meu problema solucionável. E esse problema solucionável, ele vai ter que ter um embasamento em alguma coisa que acontece na sociedade. Seja um filme, uma série, uma música, uma novela, uma frase filosófica, um acontecimento histórico, geográfico, científico, uma notícia, um dado estatístico, o que for. E esta área de conhecimento embasadora necessita ser específica para com seu problema solucionável. Imagine aqui comigo, imagine que temos agora um problema que é a falta de dentista nas escolas públicas brasileiras. A sua área de conhecimento embasadora não vai ser falta de médicos, não vai ser falta de utensílios odontológicos, vai ser a falta de dentistas nas escolas públicas, ou em algum sentido a falta de dentista em algum lugar, né, que deu prejuízo para aquele tipo de grupo social. Eu estou falando para você que o máximo que você conseguir ser específico para com o seu problema, mais pontos você tem a ganhar com o seu corretor, tá? Depois a gente tem, obviamente, o problema solucionável. Eu já falei para vocês, esse problema solucionável ele varia da sua tese e tem uma conexão muito massa entre eles, tá? Então o problema solucionável vai variar ali da sua tese e ele vai estar ali justamente para dizer, enfim, o que é que o aluno vai resolver na conclusão, tá? Depois, a gente tem abaixo o último período do desenvolvimento, que é o ocupado e a área de conhecimento ocupadora. Então, vamos lá. Primeiro, eu falei aqui em cima qual é o problema que eu vou problematizar. Embasei esse problema e disse que ele existe na sociedade por alguma área de conhecimento específica. Disse qual é o meu problema. Agora eu preciso dizer o quê? Quem é o culpado por esse problema? E dizer com a área de conhecimento culpadora o porquê ele é culpado por esse problema. E essa parte do culpado é que chega mais legal na hora de agora, é que chega na parte da aula mais divertida aqui, que a gente vai falar sobre os culpados da nossa redaçãozinha maravilhosa do Enem, tá? Só segura um pouquinho aí.
a sua emoção para a gente terminar aqui a parada dos períodos, tá? Não sai da aula agora não, que tá chegando a melhor parte, tá? Vamos lá. Fechamos aqui os períodos do desenvolvimento, vamos para os períodos da nossa conclusão. Primeiro, volta ao tema central e motivos da solução. Vou ensinar isso presencialmente a vocês como fazer, mas em geral já vou dar a dica. Pega aquela área de conhecimento número 1, pega aquela área de conhecimento número 2 que você colocou em 2 desenvolvimentos distintos, repete ela aqui junto com o conectivo. A gente vai treinar isso dentro de sala de aula, mas vocês vão ver o quanto é simples fazer. Depois, períodos das soluções, períodos mais importantes, tá? Por último, finalização da redação, que a gente também quer, nesse momento, apenas, né, fazer um arroz com feijão para finalizar, se sobrar a linha. Por quê? Porque esse período de soluções aqui é um período muito importante e que necessita estar muito completinho. Lembrando que você tem 30 linhas e que no começo da sua jornada para a redação você acha que é muito. Quando você vai fazendo, você vê, meu amigo, que tem que tirar leite de pedra, porque são pouquíssimas linhas para tudo que a gente precisa escrever. Beleza? Tranquilo? Gente, tá cansado? Pausa um pouquinho o vídeo, toma uma aguinha, toma um café, toma um suco de abacaxi com maracujá e volta tranquilinho pra cá, pra gente continuar nesses últimos 10 minutinhos de pré-aula, tá bom? Então, até agora a gente já falou sobre competências e estrutura, já falamos sobre os períodos da nossa redação, certo? Agora, vamos falar sobre uma coisa rápida, antes da gente vir para essa parte maravilhosa aqui. Gente, presta atenção. Como é que eu vou ligar a minha redação? Porque eu falei aqui sobre a palavra especificidade, né? Não ficar fugindo do tema ou fugindo da lógica do que você está construindo. Pensa comigo. Se na minha tese eu falo sobre a problematização do Estado, do governo, quando eu vier para cá para o meu problema, é óbvio que eu terei que ser específico para com a tese e também falar sobre aspectos do Estado. Quando eu chegar aqui para fazer a culpa de alguém, eu também, obviamente, preciso culpar a parcela do Estado. E a minha área de conhecimento culpadora precisa ser uma área de conhecimento que fale sobre o Estado, né, gente? Quando eu vier para cá para as soluções, quem será um dos meus agentes? Entenda agente como quem vai resolver a tua bronca. Quem deve ser um dos meus agentes? Bem, se na minha tese fala sobre o Estado, se o meu problema é do Estado, se o culpado é o Estado, um dos meus agentes terá que ser o... adivinha só, o Estado. Obviamente eu estou dando só uma exemplificação do Estado, tá, gente? Variem os agentes, variem os culpados. E são eles agora que vocês, com uma salva de palmas mentais, não precisa ficar batendo palma sozinho aí na sua casa, que nem um doido, né? Pelo amor de Deus. Mas com salva de palmas mentais, vocês vão conhecer agora eles, os maravilhosos culpados da nossa redação. Eles que estão aqui na sigla GOMIFESEU. E vocês vão conhecer agora como é que na conclusão e como é que, tirando da solução, vocês podem descobrir a tese de vocês. Tá bom? Apertem os cintos e vamos para os culpados da nossa redação. Tá bom? A sigla é clara. GOMIFESEU. Essa sigla identifica todos os nossos culpados e agentes. Eles são a mesma coisa. A diferença é que o culpado vem no desenvolvimento e o agente vem na nossa conclusão. Tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem um governo, que o governo se divide, gente, em, primeiro, poderes. Legislativo, executivo e judiciário. E existem também o governo da União, estadual, municipal. Tá bom? Além dos ministérios em exemplo. Certo? Então, gente, presta atenção. Essa parte aqui da aula é muito importante para eu passar um aparato geral para vocês. Na aula a gente pode discutir mais a fundo, mas lembrando, gente, volto a referir, papel do estudante de pré-vestibular é tentar tirar essas dúvidas tanto comigo, com o professor, quanto na sua vida, na internet, no que for, pessoal. Vocês precisam saber a diferença da União, do estadual, do municipal, quais são os ministérios, poder legislativo, executivo, judiciário. Tá bom? Vocês precisam entender a diferença de cada uma dessas parcelas governamentais. Só entendam que vocês podem colocar como agentes e culpados cada parcela dessa.
Você pode falar sobre a União, sobre o governo estadual, sobre o governo municipal, sobre algum ministério específico que não está olhando diretamente para o problema em questão. Vocês podem falar sobre o poder legislativo, a questão do feito de algumas leis, o poder executivo, como essas leis estão sendo executadas, ou o judiciário sobre o julgamento dessas leis, tá? Vocês podem falar também sobre ONGs, tá? As ONGs são muito interessantes, né? Elas são órgãos não governamentais, né? Mas a gente tem alguns exemplos de ONGs aqui. E, além disso, eu estou colocando lá no site, bem aqui embaixo, tem um link que vocês vão achar aí, que vão ter as principais ONGs do ano 2022, né? Então vocês podem dar uma olhada, tem várias ONGs, estudar as ONGs e até memorizar, escrever no caderninho de vocês, no flashcard de vocês, algumas ONGs específicas para cada tema. Pô, coloca uma ONG aí para criança e adolescente, uma para cultura, coloca uma para saúde, coloque essas ONGs aí que são ótimas para você trabalhar na sua redação como culpados, tá? Lembrando que todo agente um dia já foi um culpado, tá? Falando sobre mídia, a gente tem Instagram, o X, né, que é o antigo Twitter, o falecido Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, televisão e rádio. Pô, professor, televisão e rádio, como assim? Gente, dependendo da sua ação, você vai escolher o seu agente, né? Se a minha ação ela vai ser voltada a um público mais idoso, eu vou sair colocando as coisas no TikTok. Misericórdia, que não vai ser o quê? Que eu falei lá no começo da aula? Solucionável. Solucionável tem a ver com público-alvo. Se eu quero que algo aconteça, eu preciso saber o que meu público-alvo quer. Então, nesse sentido, se eu tenho, por exemplo, um grupo mais idoso, eu vou trabalhar com Facebook, com televisão e com rádio, que só assim eles vão conseguir assistir, né? A gente teve essa última redação, eu estou gravando essa videoaula aqui, né, em 2023. A gente teve a redação agora que falava sobre o tema mulher. E dependendo da tese que você foi, do problema que você foi, ou seja, da linha de raciocínio que você foi, seria muito válido colocar algum tipo de propaganda, por exemplo, na televisão, né, a qual as pessoas, né, as mulheres ou outras pessoas também, que estivessem assistindo a televisão pudessem adquirir aquele conteúdo em favor da mulher, certo? Então, aí a gente tem aqui os próximos, que são indivíduo, família, sociedade, aqui, e escola. Então, qual vai ser a diferença de cada um deles e a igualdade de cada um deles? Primeiro que esses quatro, eles juntos fazem a força, mas sozinho não fazem nada. Um indivíduo sozinho, você mesmo não faz nada, você não muda merda nenhuma. A sua família também não muda merda nenhuma. A sociedade só não muda merda nenhuma também. E as escolas também acabam não mudando muita coisa sozinhas. Precisa ser um grupo, precisa ser uma união de fatores, e por isso que eu já dou o grau para vocês. Quer colocar indivíduo, família, escola, sociedade na sua redação, junte ele com um dos outros agentes que vai fazer sentido, tá? Então, a escola em conjunto com a plataforma Instagram, ou as universidades em conjunto com a ONG tal, e a família. Então façam esse link que eu tenho certeza que aí sim vai conseguir dar aquele show na sua conclusão. Juntar. Porque veja, vou pegar um exemplo para vocês aqui, meu povo. Aí você cria um menino na sua casa. Tá bom? Ele é um indivíduo. Aí você é um indivíduo também. Aí você junta ele na família que ele é de um jeito. Aí na família o menino é de um jeito. Na escola o menino é de outro jeito. Sai com os amigos o menino é de outro jeito. Vai mudar o que a vida do menino? Vai mudar em merda nenhuma, rapaz. Então você precisa juntar outros agentes com um desses quatro para fazer sentido, tá bom? Para finalizar, a gente tem empresas que trabalham com capital, que trabalham com mão de obra, então podem olhar para esse viés da sua problematização, podem resolver o seu problema, e as universidades, tanto com o espaço, que é muito grande, os espaços das universidades federais do Brasil, quanto os próprios alunados. Vocês já pararam para pensar, minha gente, que na universidade tem um monte de pessoa que quer emprego, e tem um monte de coisa errada no Brasil que precisando de gente para assumir esse emprego. Tipo assim, na escola de vocês, tem algum psicólogo? Tem não, né? Então, mas sabe onde tem um monte de psicólogo recém-formado ou se formando? Nas universidades. Por que esses cabas não estão aí na escola de vocês? Então, acredito que o governo não deve estar indo buscar essa galera lá, né? Aí, já dei juntei 3 agentes, escola, universidade e governo. Vê que situação. Para tentar resolver algum tipo de problema referente aos problemas psicológicos e de saúde mental nas escolas.
né? Então vocês precisam começar a trabalhar, gente, pensando em qual ação vocês vão querer fazer e definir, além disso, quais são os agentes que vão querer. Mesmo que eu tenha frases, né, para períodos diferentes, mesmo que eu tenha parágrafos diferentes, eles se ligam totalmente no efeito dominó e o que eu escolho traz um resultado bom ou ruim para minha redação. Beleza? Gente, aqui embaixo na solução, não se esqueça que a gente precisa seguir a ordem de agente, detalhamento, ação, meio modo e efeito, certo? Pessoal, o que são esse tipo de coisa? O que é o agente, detalhamento, ação, meio modo, efeito? Misericórdia, eu não sei nada, professor, o que é isso? Calma. O agente é o que vai resolver o seu problema, tudo que a gente demonstrou aqui acima. O detalhamento é uma informação a mais de todos esses 4 aspectos da sua conclusão, da sua solução, tá? Geralmente, a gente indica vocês fazendo o detalhamento de agente. Por quê? Porque é um detalhamento mais fácil, um detalhamento que não deixa erros para o seu leitor, tá? E o que é o detalhamento de agente, professor? O detalhamento de agente é a função do seu agente, tá? Temos a ação, obviamente é o que será feito para curar o seu problema. O meio modo é uma forma de disseminação e garantia que a sua ação vai dar certo. Ela se divide em 3, beleza? Bonificação, fiscalização, divulgação. Por último, temos o efeito, né? O que é que essa ação vai gerar para que aconteça essa mudança, tá certo? Gente, tô estourando mais ou menos o tempo aqui, tá certo? Espero que vocês tenham colocado até no 1.5 para ver a minha voz mais rápida assim, eu tô falando bem rápido, eu tô ligado como é bem rápido, mas falamos um pouquinho sobre a teoria da redação. Essa aula é uma aula mais inicial. Se você já começou com a gente anteriormente, acredito que você já tem um embasamento legal sobre esse tipo de coisa, mas é sempre bom escutar as informações novamente para fixar essas informações e tirar algumas dúvidas que possam ter na cabecinha de vocês, tá certo? Lembrando, esse pré-aula tem o intuito de dar teoria para vocês, para na hora da aula, seja amanhã, seja no dia que eu for dar aula para vocês, tá certo? Que vocês já tenham embasamento teórico para fazer algumas perguntinhas e vocês conseguirem me responder firmemente, concretamente isso, e a gente ter mais tempo para produzir, beleza? E o objetivo central da nossa aula presencial vai ser a produção de alguma partícula da nossa redação ou do objetivo central, que é buscar essa solução, que é buscar essa tese a partir da solução. Tá certo? Gente, muito obrigado por estarem até agora, tá certo? Até aqui escutando essa pré-aula, escutando esse áudio maravilhoso no vídeo de vocês, falando sobre redação para o Enem. Independente de onde esteja a sua caminhada, não desiste, venha comigo, venha com o Use, vamos embora, mudar a sua vida de redação, a matéria mais importante para o seu Enem. Fechou? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esta aula. Vejo você na nossa aula presencial para a gente descobrir como é que a gente tem a tese pela nossa conclusão. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima.